sem mais delongas, vamos receber nessa noite nosso pastor Marcos, em nome de Jesus. Aplauda ele, igreja. Aplauda o Senhor pelo nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ainda em pé, vamos orar. Querido Deus e soberano Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante dos Teus olhos que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. O Senhor conhece o mais profundo, Senhor Deus, do abismo. Nada se esconde dos Teus olhos, nada se aparta dos Teus ouvidos. E te pedimos aqui, Senhor Deus, como filhos, te pedimos aqui como noiva, que nesta noite não aparte a Tua palavra do nosso meio, que ela venha ser edificada, que ela venha ser nos edificar e nos fortalecer de uma forma que gere em nós transformação e mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de ações, de atitude, de posicionamento. Que nesta noite o Teu reino venha ser estabelecido aqui, que não haja limites, Senhor, para tocar os céus, que não haja limites para que se revele a nós aquilo que está aí no Teu reino, que seja feito aqui na terra como é feito nos céus, que a Tua graça seja abundantemente derramada em nosso meio, que a Tua glória seja manifestada sem tamanho, que a chama do avivamento se acenda em nossos corações e que nós sejamos feridos por esse amor, Senhor Deus, para que nós não se desviamos, mas para que nós permanecemos firmes e fortes naquilo que o Senhor já estabeleceu, naquilo que o Senhor tem estabelecido e naquilo que ainda há de ser estabelecido. Ó poderoso Senhor, o nosso clamor nesta noite é um só: revele a Tua glória, revele o Teu Filho, Senhor, que as escamas caiam, Senhor Deus, que o nosso coração seja tocado, ferido, marcado, selado pelo Teu Espírito, para que o avivamento venha acontecer em nossas vidas. Ó poderoso Deus, eu te peço, Senhor, toda semente maligna que ainda persiste em corações, que travam vidas, que prende vidas, venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, todo orgulho, toda soberba, toda razão, toda religiosidade que ainda permanece, venha cair por terra e que resplandeça a Tua luz, que resplandeça a Tua verdade, que resplandeça a libertação pela Tua palavra e o Teu Espírito nos convence dos nossos caminhos, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor aqui nesta noite, Pai. Estabeleça a Tua verdade em nome de Jesus. Aleluia. Você que ainda está em pé, você que pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém? Pode se assentar, meus queridos e amados irmãos. Nesta noite gloriosa, eu pude ter o privilégio de sentir a presença do Senhor neste lugar. Amém? Que louvor, irmão top, que mensagem, através dessa, que mensagem que foi falada através dessa canção, que as barreiras que ainda nos limitam caem por terra, e para que nós possamos ter a revelação daquilo que o Senhor tem. Amém? Irmãos, eu vou logo providenciar vou ficar aqui embaixo. Eu me sinto mais à vontade aqui do que lá em cima. Pastor, você está em pecado? Não, é que eu gosto de estar mais perto dos irmãos, gosto de ministrar assim, de uma forma muito mais dinâmica. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um passo para frente, porque senão dá interferência. Amém? Irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês nessa noite e poder compartilhar não só a palavra do Senhor, mas também a presença de Deus neste lugar. Como é bom cultuar juntamente. Como diz o salmista Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque lá nós nos desligamos de tudo, e aonde que a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração está ligado só a Deus.
E este ano é um ano de nós crescermos e expandirmos, vivemos aquilo que há muito tempo eu e você temos buscado. Quantas coisas estão travadas na minha vida e na sua, não por falta do poder de Deus ou pela ação de Deus, mas pela falta do nosso posicionamento. Você sabe que nós precisamos se posicionar, sim ou não? Nossa vida sim, tanto fisicamente como espiritualmente. Não adianta você só se posicionar fisicamente, tem que ter um posicionamento espiritualmente. Quinta-feira eu estava falando para os irmãos, né, eu vou só dar eu estava falando para os irmãos que nós somos feitos por 3 coisas: corpo, alma e espírito. O corpo é só para carregar o espírito e a alma. Pastor, por que Deus fez o corpo? A única forma do espírito ter contato com o mundo é através do corpo. E a única forma do ser humano ter contato com Deus é através do espírito, porque ele é espírito. Nós estávamos falando sobre isso. Acho que os irmãos me escutam bem. Pode ser? Os irmãos me escutam bem? Vamos para o copo. Então nós precisamos se posicionar. Nós precisamos ter um posicionamento, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Porque se você não conquista no mundo espiritual, você não vai conquistar no mundo físico, irmão. Você sabia disso? Primeiramente, as pessoas estão esquecendo de lutar no mundo espiritual, que eu acho que é o mais importante que as pessoas têm que fazer. Então esse ano é um ano de nós se posicionarmos, é um ano de nós tomar uma posição que há muitos anos nós não tomamos, de nós ter atitudes que nós não tivemos. Atitudes para quê? Para crescer, para romper, para ir além daquilo que nós somos. Nós precisamos, porque Deus quer que nós cresçamos. Existe uma palavra profética sobre as nossas vidas, que é para nós expandirmos, para nós crescermos. Chega de viver as mesmices coisas que nós temos vivido. Chega de viver uma vida passiva como nós temos vivido. Eu perguntei para os irmãos domingo passado, aonde você quer chegar? No final do ano, aonde você quer chegar? O que você planeja, o que você almeja, o que está dentro do seu coração? Isso é importante nós entendermos. Por quê? Se você não tiver um objetivo na tua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não buscar, não se posicionar, você não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que se posicionar. Por exemplo, eu quero ir para o céu, amém? Eu tenho que me posicionar. Você acha que eu só vim para a igreja, para o culto, batendo palmo, cantando, ofertando, dizimando, isso vai me levar para o céu? Não. É o meu posicionamento. É o meu posicionamento. Você está entendendo? E hoje eu quero falar de algo muito importante. Nós, nesses 5 meses, falamos sobre um tratamento com pessoa. Agora eu gostaria de trazer para você, como diz as Sagradas Escrituras, se nós queremos expandir, nós precisamos ser o quê? Testemunha de Cristo aqui na terra. Ser testemunha. O propósito de Cristo nos salvar, nos resgatar, é para que nós se tornássemos testemunha dele aqui na terra. Você está entendendo? O que é ser testemunha? O que significa ser testemunha? Testemunha é a declaração ou depoimento de alguém comprovando totalmente alguma coisa. Irmão, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, você sabe? Eu sei de onde que Ele me tirou. Você sabe? Eu sei de onde que o Senhor me tirou. Eu era para ser um nóia, um drogado, condenado ao inferno, problemático, com uma maldição hereditária dos meus pais. Meu pai era alcoólatra, ele estava me levando para isso. Esse era o meu destino. Mas Deus foi lá e me resgatou, e me trouxe para a luz, me libertou, me transformou.
para que eu me tornasse testemunho, falar daquilo que Ele fez na minha vida, contar para aqueles que não conhecem. Isso é ser testemunho, é falar aquilo que aconteceu na minha vida. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta: você tem falado daquilo que Deus já fez na sua vida? Quantas coisas poderosas Deus já fez na sua vida? Quantas coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida? Ou você é aquele que fica só reclamando, murmurando, questionando, contando as coisas ruins, testemunhando as coisas ruins? Você sabe que tem dois tipos de testemunho: aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não respondo, mas faça uma pergunta. O que as pessoas mais falam? Testemunho bom ou testemunho ruim? Se você conversar com alguém, irmão, hoje, aí no mercado, a pessoa conta mais a desgraça, a ruína da vida dela do que aquilo que é bom. Conversa com uma pessoa para você ver. Ela vai contar mais aquilo que é ruim que aconteceu na vida dela do que aquilo que é bom. Irmão, só o fato de você ter saúde, irmão, é o momento de você levantar a mão para o céu e falar assim: Senhor, muito obrigado por eu ter saúde. Olha ao seu redor, quantas pessoas estão hoje sem saúde? Quantas pessoas querem estar no teu lugar, numa igreja, e não pode estar? Quantas? Então nós temos que ter uma atitude de contar aquilo que é bom, falar aquilo que é bom, ser testemunho de Cristo aqui na terra, o que Ele fez na minha vida. E esse ano é um ano de nós expandirmos, de nós crescermos como pessoa. Sim, como pessoa, nós precisamos crescer como pessoa. Não tem coisas que Deus vai me dar quando Ele vê a maturidade em mim. Eu já falei isso para os irmãos, que a gente tem filho. Por exemplo, eu tenho o Samuel, esse aqui é meu filho, Samuel, tem 11 anos, vai fazer 12 anos. Irmão, eu não dou carro para ele dirigir. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Ele é novo. Você está entendendo? Deus é da mesma forma. Se Ele não vê em nós uma maturidade, as coisas vão ficar retidas em nossas vidas. Ele quer dar, mas pela nossa imaturidade Ele não vai dar. E esse ano é um ano de nós crescermos, criar maturidade. Também é um ano de nós crescermos como congregação. Como congregação. Expandir. Esse desejo precisa estar dentro de cada cristão. Expandir, crescer como congregação, esse desejo precisa estar dentro de nós, irmão. Esse é o anseio, essa é a missão que Cristo deixou para a sua igreja. Expandir, crescer, anunciar, falar do amor dele, ser testemunha de Cristo aqui na terra. Esse é o desejo de Cristo. Ele não quer só te salvar, Ele quer te usar também para você declarar o Evangelho. As pessoas, esse desejo tem que estar dentro de você, tem que ansiar dentro de você, isso tem que palpitar como um palpite do teu coração. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Pastor, eu estou chegando agora, nem sei como que está acontecendo as coisas, irmãos, só deixa o rio te levar, deixa o Senhor te levar. Anuncie, expande. É a única forma da igreja crescer, expandir, é uma forma de nós sermos testemunha. Precisamos ser e também precisamos fazer. Não podemos pensar somente em ser e também não pensar em somente fazer. São duas coisas que precisa acontecer em nossa vida para ser completo: em ser e também em fazer. Muitas pessoas vêm para a igreja para ser alguém, para ser um bom pai, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser um bom cristão. Eles pensam em ser, mas estão esquecendo em fazer. Fazer a missão, cumprir o propósito, a qual Ele delegou para mim e para você.
Muitas pessoas querem ter uma família abençoada, amém? Isso é louvável, isso é bom. Mas não pensa que o Senhor só tem isso. O Senhor tem muito mais para fazer em você e através de você. Você está entendendo? Por exemplo, é a mesma coisa eu chegar lá no meu trabalho, chegar assim, eu vim buscar meu pagamento, mas você nem trabalhou, mas eu vim buscar. Eu vim aqui. Chega o patrão, me dá meu pagamento. Mas Marco, faz 30 dias que você não comparece na empresa. Faz 30 dias que você não faz nada. Ele vai me pagar? Não. Eu sou funcionário, sei. Mas eu preciso fazer para mim ter o meu. Eu preciso ser também para essas duas coisas andam juntas. Não tem como ser sem fazer, não tem como fazer e ser. Anunciar aos discípulos a missão de serem suas testemunhas, Cristo ressuscitado prometeu também a graça para tão grande responsabilidade. Irmão, vou falar muito bem a verdade para você. Tudo que nós recebemos da parte do Senhor é bênção para a nossa vida? Sim, mas é presente. O que Ele prometeu para mim e para você, para aqueles que fazem, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É a promessa que Ele prometeu. Para aqueles que fazem. Eu gostaria de ler com vocês em Atos, capítulo 1, versículo 8, na NTLH, que está ali. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até nos lugares mais distantes. Quando Jesus, irmãos, é muito importante nós entendermos algo aqui, que quando o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas, Ele não veio só para te consolar. Que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus é nosso consolador. O que é consolar? Não vem falar assim, tadinho, tadinho, não. O que é esse consolo? É nos direcionar. O Espírito Santo, ele serve em nossas vidas para nos direcionar no caminho que nós não entendemos, que nós não enxergamos, que nós não compreendemos. Porque nós somos limitados. Mas o Espírito Santo, ele veio sobre a nossa vida e desceu sobre a nossa vida e nos deu um poder. Mas para que esse poder? Para nós sermos testemunha de Cristo aqui na terra. Esse é o poder. Irmão, aqui não fala de um poder de cura, de libertação, de transformação, um poder de ser testemunha de Cristo aqui na terra. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais vão seguir. Basta nós crermos. Mas para ser testemunho é revestido de poder. Quem tem o Espírito Santo aí? Você tem o Espírito Santo. É para você ser testemunho de Cristo. Não existe outro propósito maior para o Espírito Santo descer sobre um ser humano do que para ele ser testemunho de Cristo. Não existe algo maior. Não existe. Porque vai faltar palavras para você. Vai faltar discernimento para você. Mas o Espírito Santo está sobre a sua vida. Te vestiu de poder para você anunciar. E as tuas palavras que saem da tua boca será como uma flecha que vai atingir os olhos. O propósito para o qual ela vai se encerrar. Então o Espírito Santo, irmão, não é para nos deixar mais bonito, mais forte, mais não sei o que as pessoas às vezes têm uma mitologia de um Espírito Santo de uma forma assim que, ai meu Deus, é muito místico o negócio. Não é. O propósito do Espírito Santo não é, irmão, para ti só fornecer os dons espirituais de poder e gerar em você os frutos
do Espírito, um papel maior do Espírito Santo em mim e você, é para que nós se tornássemos testemunho. E quando nós temos essa ação de ser testemunho, os sinais vão acontecer. Você vai orar pelos enfermos, os enfermos serão curados. Você abrirá sua boca e profetizará e será profetizado. Mas primeiro, o propósito do Espírito Santo é que você se torne testemunho dele. Quando nós se tornamos testemunha, o poder, os sinais começam a acontecer. Hoje as pessoas olham para a igreja em apenas ser. Elas vão para a igreja para apenas buscar algo para si. As pessoas elas vão na igreja para buscar as bênçãos. Não estou falando que é errado, sim, é importante, mas o objetivo da igreja, o objetivo da reunião dos cristãos, não é para buscar as bênçãos. É para que como eles vão ser usados para anunciar, para ser testemunho. Se você pegar lá no dia do Pentecostes, o que aconteceu? Irmão, eles estavam reunidos, orando e buscando poder, porque Jesus disse para eles, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então eles estavam reunidos, esperando a vinda do Espírito Santo, e quando desceu o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas estranhas, começaram a anunciar, até alguns falaram que eles estavam bêbados e não sei o que. Mas de repente, depois daquele movimento, Pedro sai dali e começa a pregar, ganha mais de 3.000 almas. Mais de 3.000 almas. Porque ele entendeu o propósito da descida do dia do Pentecostes. Você sabe o que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento, você acha que a gente reunir no lugar e ficar falando em línguas? Pulando? Não, o que é avivamento? O que a Bíblia fala sobre avivamento? Ter vida de Cristo, ter vida de Deus. Isso é avivamento. Porque a vida de Deus num lugar muda a história. Se você vê os marcos das pessoas que revolucionaram cidades, porque eles trouxeram a vida de Deus para aquele lugar. Isso é avivamento. Avivamento não é nós ficarmos aqui falando em línguas e pulando. Avivamento é mudar a história de um bairro, mudar a história de uma cidade, implantar a vida de Deus naquele lugar. Isso é avivamento. Avivamento não é para dentro de uma igreja. Avivamento é para fora da igreja. Isso é avivamento. Você está entendendo? Isso é avivamento. Então nós, como igreja, nós não podemos olhar para a igreja, irmãos, e começar a buscar só para nós, em ser. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido, mas Deus quer me usar para buscar outras pessoas. Claro que existe a lógica, né, irmão? Primeiro eu preciso ser, para depois eu fazer. Por isso que em 5 meses eu estava ministrando para vocês em ser. Agora a gente vai começar uma nova etapa, uma nova fase em fazer. Não tem como eu ser, não tem como eu fazer sem ser, e não tem como eu somente ser sem fazer. Um dos propósitos do Espírito Santo em nós é sermos testemunhos de Cristo aqui na terra. Um dos maiores é a missão da igreja. A maior missão do cristão é ser testemunha de Cristo aqui na terra. Porque todas as bênçãos que você recebeu vai ficar aqui. Pastor, mas eu fui curado de um câncer, vai ficar aqui, porque da tua carne ela vai morrer. Pastor, recebi uma bênção da minha casa própria, irmão. Desfrute bem, desfrute ela, mas ela vai ficar aqui. O que vai permanecer é você ser testemunho, e as vidas que estão sendo ganhas vão permanecer e vão para o céu. Isso vai permanecer. Tudo o que nós queremos aqui vai ficar aqui.
Então, um dos propósitos do Espírito Santo é nós sermos testemunha. Não existe propósito maior, irmão. Então nós temos que acordar para isso, nós temos que despertar para isso, em ser testemunha, em viver uma vida cumprindo a missão. Isso precisa arder em nossos corações, senão nós vamos perder tempo aqui, senão nós vamos viver uma vida que é limitada. E nada se compara à revelação do Filho para nós. Nada se revela, nada se compara. O ato de sermos testemunha, primeira coisa, sermos, precisamos buscar em ser uma pessoa que agrada ao Senhor, com uma vida digna de ser um bom testemunho. E para isso precisamos desses três aspectos. Primeiro, forte. Segundo, corajoso. E terceiro, ânimo. Ânimo. A Bíblia fala que para nós sermos, pastor, mas não está falando de santidade? Pastor, mas não está falando de fidelidade? Pastor, mas, irmão, não tem como você ser fiel. O que vai manter as coisas na sua vida é ser forte, é ser corajoso e ter bom ânimo. Essas três coisas mantêm a sua vida espiritual, não sabia disso? Quantas pessoas, gente, fica entre nós, quantas pessoas começou com você na caminhada e hoje não estão? Talvez o começo foi aquele alvoroço. A pessoa até subia a monte, descia a monte todos os dias da semana, jejuava 5 dias da semana, e era aquele alvoroço, mas hoje também. Por quê? Irmão, faltou força, faltou coragem, faltou ter bom ânimo. Irmão, é mandamento, não é sentimento. Deus disse o quê? Tenha bom ânimo. Ele não falou assim, quando você sentir, você tem bom ânimo. Não, ele falou que é mandamento. Independente do que você está sentindo, está vivendo, tenha bom ânimo. Não depende de um sentimento, depende de uma autoridade de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, muitas pessoas, para nós sermos, nós precisamos ser forte, corajoso e ter bom ânimo. Não tem como nós sermos algo no reino de Deus sem ser forte, sem ser corajoso e sem ter bom ânimo. O que vai manter as coisas na sua vida, irmão, é ser forte, é ser corajoso e ter bom ânimo. Essas três coisas que mantêm você. Por exemplo, tem muitos momentos na sua vida que você quer desistir. Tem muitos momentos que você às vezes quer covardar-se. Tem muitas vezes que, às vezes na sua vida, o desânimo, mas nós entendemos que nós precisamos ser. E ser não é quando eu quero ou quando eu não quero. Não existe uma opção. Senhor, eu vou ser. Eu vou buscar força, eu vou buscar coragem, eu vou buscar. Pastor, mas a Bíblia fala sobre ser santo como ele é necessário. Mas não adianta você buscar uma santidade se você não tem força para mantê-la. Você está entendendo? Não adianta você buscar uma autoligação na sua vida se você não tem, meu irmão, coragem para enfrentar os desafios. Adianta. Não adianta, meu irmão, você querer manter uma posição se no mundo nós teremos aflições. Tenha bom ânimo. Gente, essas três coisas, se você tiver essas três coisas, você consegue ser diante do Senhor. Pastor, onde você tirou isso? Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim:
olha só o que Deus fala para Josué. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com vocês em qualquer lugar para onde você. Mas por que Deus está dizendo isso para ele? Primeiro, Moisés morreu e ele estava lá chorando. Segundo, Deus tinha um propósito na vida dele, para que ele conduzisse o povo até a terra de Canaã. Mas para ele conduzir o povo, para ele ser testemunha, para ele ser referencial, para ele ser, ele precisava de quê? Força, coragem. Para nós sermos testemunha, para nós ser testemunha, nós precisamos de força, nós precisamos de coragem, nós precisamos de bom ânimo. Muitas vezes na nossa vida nós vamos se deparar com situações que vão tentar nos frear e nos parar, irmão. Nós estamos sujeitos a isso. Porém, se nós tivermos força, se nós ter força, coragem e bom ânimo, nada vai nos parar. Nada vai nos fazer retroceder. Não é problema que vai nos parar. Por que os discípulos não pararam? Porque homens foram considerados como heróis da fé. Por quê? Homem cheio de força, homem cheio de coragem e homem cheio de bom ânimo. Se você olhar as histórias dos discípulos, irmão, olha só, gente, como que tem cabimento um homem jogado numa caixa de azeite, queimado com azeite, jogado numa ilha de plástico, esperando a morte. Mesmo assim, ele não se desviou do propósito, que foi a revelação de Apocalipse para João. Como que Paulo, irmão, apedrejado, quase morto, jogado fora da cidade. Mesmo assim, ele não desistiu, mesmo assim, ele não parou. Por que isso? Qual é o segredo, pastor? O segredo é força, o segredo é coragem, o segredo é ter bom ânimo. Esse é o segredo, irmão. Não é o tempo de oração que você tem, não é o tempo de leitura bíblica que você tem, não é o tempo, isso é o dever cristão, óbvio, essa é a nossa base. Sem isso a gente não consegue gerar em nós força, coragem e bom ânimo, óbvio. Mas o teu alicerce está na força, está na coragem, está no bom ânimo, para você não parar de caminhar. Pastor, de onde é gerado isso? As suas orações geram isso. Sua leitura bíblica gera isso a você. As verdades espirituais geram isso a você, que é através da palavra de Deus. Então, se nós queremos, pastor, estou já à beira do caminho, irmão, deseja ser. Deseja ser. E outra coisa, meu irmão, quem não quer ser, não é. Por quê? Porque, irmão, ninguém é obrigado a nada. É um livre-arbítrio. Nem Deus obriga ninguém. Mas também depois nós vamos chorar o leite derramado. Já foi, se perdeu. Você está entendendo? Muitas pessoas, às vezes, dentro de uma igreja, eles não querem ser, têm resistência. E você sabe que isso vai te custar alguma coisa. Vai custar o quê? Esforço. Vai custar o quê? Mesmo diante das situações, você não para. Não para. A palavra de Deus diz algo muito importante. Eu não anotei aqui, que diz o quê? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão. Você sabia que tem muitas pessoas abrindo mão do reino de Deus por outras coisas? Você sabia disso? Tem como ela ser forte, corajosa, ter bom ânimo? Tem. Não, gente. Não. Nós precisamos ter o foco. Nós precisamos
precisamos ter um propósito. Porque senão nós vamos viver uma vida limitada. Vamos viver uma vida de fracasso. E nós somos referencial. Irmão, às vezes você acha que as pessoas não estão olhando para você, mas elas estão. Elas existem só de olho. Só de olho. Só de olho. E sem falar que existe o céu, existe o inferno e existe pessoas olhando para você. Às vezes as pessoas acham que ela esconde dos outros, mas de Deus e nem do diabo, que é o pior, que é acusador. Deus pelo menos quer ti, o diabo não quer. Então nós precisamos ser, e para nós sermos, nós precisamos aplicar em nossas vidas. Claro que existem mais coisas, mas uma das 3 coisas mais importantes na minha vida e na sua é ser forte, corajoso e terror para ser testemunha de Cristo aqui na terra. Mas nós não podemos só pensar em ser, nós precisamos também fazer. Eu ser é uma coisa, eu preciso fazer. Eu quero expandir, eu quero crescer, eu preciso fazer uma coisa. Por exemplo, nós sonhamos com uma igreja maior, com um número de pessoas maiores. Por que o senhor pensa em número maior? Eu vou repetir para você, irmão. O problema não é o quanto que está aqui dentro. O problema é o quanto que está lá fora indo para o inferno. E quanto mais pessoas estiver aqui, mais nós conseguimos fazer um trabalho maior. Por exemplo, imagine 100 pessoas saindo na rua para evangelizar. O impacto não seria maior? Sim. Você está entendendo? Imagine aqui 10 músicos aqui dentro tocando, fazendo louvor para a gente. Pô, mano, ficaria legal? Imagine 10 na comunicação lá. Imagine lá 30 no evangelismo, que é a tua base. Só a tua base. Imagine 10 casais lá na recepção. Tipo assim, pastor, mas você está ficando louco? Não. Nosso trabalho não seria mais fácil? Sim ou não? Sim. Mas por que isso não tem acontecido? Porque nós não queremos fazer. O que é para ser? Nós queremos resultado, mas não queremos o processo do resultado. Nós sonhamos. Deus colocou no meu coração que a gente vai chegar a 100 pessoas até o final do ano. Eu creio nisso. Pastor, você está ficando louco? Não, eu prefiro ficar com a minha loucura. E creio. E quem quiser vir comigo, vem na loucura. Eu creio, tenho orado e a gente vai trabalhar para isso. E muito. Por quê, pastor? Porque eu não quero chegar no final do ano e olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não fiz nada. Eu quero chegar no final do ano e falar, Senhor, eu fiz de tudo. É Ele que dá o crescimento, então aí cabe a Ele. Mas eu quero fazer. E para nós fazermos, nós precisamos fazer, ser testemunho. Irmão, você acha que as pessoas vão vir aqui só por... vou lá. Não. Tem que ter um convite, tem que ter uma declaração, tem que ter o quê? Buscar, evangelizar. Você está entendendo? Porque precisamos também fazer, pois o Senhor nos chamou para ser, mas também para fazer, pois Ele ama aqueles que estão, Ele também ama aqueles que estão no mundo. E para expandir precisamos, não haverá uma expansão se nós não fazermos. Nós lemos em Isaías capítulo 54, versículo 2, que coloca aí, amplie o lugar onde mora. Deus está falando aqui, ei, amplie o lugar onde você mora. Deus não está falando, eu vou ampliar o lugar que vocês moram.
O Senhor está falando o quê? Ei, você amplie o lugar que você mora. Construa mais um cômodo. Deus não fala assim, eu vou construir mais um cômodo. Deus fala assim, ei, constrói mais um cômodo. Quer dizer o quê? Eu entendi a palavra do Senhor, mas para mim viver essa promessa eu preciso fazer. Deus está mandando eu fazer. Deus está falando para mim fazer. Ei, amplie. Construa, fazem. Bota a mão na massa. Sejam, vão às ruas, vão às casas, vão às famílias. Sejam testemunha, anunciem, preguem, convide, chamem. Esse é ser testemunho. Porque lá nós lemos em Atos 1:8 que diz o quê? Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins. Nós precisamos fazer. Para fazer, precisamos desses três aspectos, no mínimo: evangelizar, cuidar e também enviar. Para nós fazermos, nós temos que evangelizar, irmão. Nós temos que evangelizar bastante. Pastor, mas eu nesse bairro aqui, talvez isso você pode dizer, não conheço muito bem. Todo mundo já conhece. Todo mundo conhece. Conhece? Qualquer um conhece. Até o diabo, creio. Mas poucos são ensinados, que é o cuidado. Que é o. Então para nós fazermos, nós temos que evangelizar, nós temos que cuidar e enviar. Porque em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não imitem o comportamento, os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável, perfeita vontade. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Qual que é a vontade de Deus, irmão? Você já perguntou para você mesmo, ou para Deus, ou para alguém, qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é te dar uma casa? A vontade de Deus é te dar um emprego? A vontade de Deus é te dar, sei lá, uma empresa? Essa é a vontade de Deus? Não. Pelo menos na Bíblia não fala sobre isso. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós anunciamos e os filhos dele que estão perdidos voltem para casa. Essa é a vontade de Deus. Você sabia que o teu trabalho é para ajudar a cumprir a missão que Deus tem para a igreja? Os recursos que você tem? Você sabia disso? Claro que é para você manter a sua casa, ó. Mas também o emprego não é. Deus não te dá força, Deus não te dá ânimo, Deus não te dá saúde para você trabalhar e ter o recurso só para você. Não. É para você ajudar na missão que Deus tem nessa vida. Então, se Deus te deu uma empresa, tem um propósito. Tem um propósito. E Deus vai te dar uma empresa. Porque nós precisamos de empresários. Para que empresário? Para ajudar a cumprir a missão da igreja. Você sabia disso? Às vezes a pessoa acha, não, é o meu salário, é meu dinheiro, é não sei o quê. Irmão, vou te dizer uma coisa. Deus te dá saúde, Deus te dá tudo para você ir trabalhar. Para quê? Para manter a sua casa? Sim, mas também para ajudar a igreja a cumprir
cumprir a missão dela. Sabia disso? Para cumprir a missão. Imagine se nós tivéssemos 10 empresários aqui. Imagine. O som estaria melhor. Estaria. O meu desejo, agora abrindo parênteses aqui, um dos meus desejos é a gente montar assim, sabe, uma estrutura de som. Sabe, esse dia eu estava vendo no Instagram, saiu uma caminhonete com, tipo assim, uma casinha assim, sabe, não sei dizer, uma carretinha. Aí chegaram lá na praça, abriram assim, tiraram as caixas de som, colocaram no chão, parecia um palco, irmão. Evangelizar. Saíram assim, evangelizar. Que bênção! E às vezes nós não temos recursos, mas Deus vai te usar para você ganhar empresário. Deus vai te usar para você ganhar homens com uma condição de vida bem melhor. Para quê? Para financiar a missão da igreja, que depende de recursos. Depende do depende. Imagina só, pastor, mas entra dízimo e oferta. Amém, irmão. Para manter a igreja também, a gente usa todos os recursos da igreja. Mas eu já vi testemunhos de empresários na cidade financiar toda a parte de som de uma igreja. Sabe? Então nós temos que ser testemunhos de como nós vamos ser? Fazendo. E quando nós fazemos, Deus se agrada e começamos a experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito da parte de Deus. Irmão, não tem como nós experimentarmos se nós não fazermos. Como que eu vou entender que o bolo de chocolate é bom? Comendo ele. Se alguém me falar assim, pastor, aquele bolo é bom, é gostoso. Irmão, com todo respeito, eu não vou te acreditar em você. Eu tenho que experimentar. A tua palavra e eu fazendo, eu experimentando, toda coisa diferente. A tua palavra é rasa, mas o meu gosto é muito, quando eu experimento, é muito maior. Aí eu vou ter uma convicção dentro de mim, daquilo que realmente é bom. Eu ouvindo falar é uma coisa, eu fazendo é outra coisa. É um nível muito maior, inimaginável. Eu fazendo, eu realizando, eu sendo testemunha, fazendo as coisas, evangelizando, ganhando vidas, ganhando almas. É outra coisa inimaginável, irmão. Lá no Xaxim, quando eu estava lá, eu já contei do casal que a gente ganhou. Irmão, até hoje, isso vai para mais de 10 anos. Até hoje eu falo assim, olha, eu muito obrigado por um dia você ter batido na porta da minha casa. Você é como um anjo de Deus enviado. Não existe palavra, não existe dinheiro que pague isso. Quando nós se dispomos a fazer aquilo que é preciso ser feito no reino de Deus. Imagina alguém, você ganhar alguém, vir aqui, aceitar Jesus, se render ao Senhor, converter o seu coração, irmão. Essa pessoa será grata o resto da vida dela para você. E o nosso coração se enche de alegria, porque não há preço que pague isso. Então nós precisamos entender que para nós experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito da vontade de Deus, é fazendo as coisas, é fazendo a vontade de Deus, é sendo testemunho aqui na terra, é levando o Evangelho através de nós, irmão. É ser e fazer. Porque assim nós vamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. A vontade de Deus não é você ter uma casa, ter um carro. Não, você é presente de Deus. A vontade de Deus é que você faça o que Ele tem pedido. A missão. A missão. Ser testemunha e ganhar as vidas. Quantas pessoas hoje passou por você, irmão? Quantas pessoas que não conhecem Jesus passou por você hoje? Quantas pessoas passou essa semana por você, irmão?
Quantas? E você se calou diante delas. Você não foi testemunho de Cristo. Você não fez. Quantas pessoas diante de você que o Senhor colocou para você, para que você abrisse a sua boca e dissesse: Jesus te ama, Ele tem um propósito, e você se calou. Quantas, irmãos? Você sabia que Jesus envia pessoas até você para que você anuncie? Elas não passam por você por acaso, não. Porque Ele acredita que você é o mensageiro do Evangelho. Vai até fulano, que ele vai anunciar. Mas o que tem acontecido? Nós não temos feito. Nós não temos cumprido isso. Nós só queremos ser, mas nós não queremos fazer. Mas para nós experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, a vontade de Deus, não é ser, é fazer. Cumprir a vontade de Deus. Irmão, não se cale, não se prenda, não fique parado, não fique olhando para o lado. Tenha foco na tua missão como cristão. Você tem uma missão. Nós temos uma missão em fazer. E cada pessoa que passar por nós temos que anunciar. Nós não estamos aqui para avaliar se ela vai aceitar ou não. Nosso papel não é esse. Nosso papel é o quê? Anunciar. Ser testemunha. Muitos virão, muitos não virão. Mas nem todos poderão dizer: Senhor, não teve ninguém que falou de Jesus. Irmão, vou só abrir um parênteses aqui para pesar na consciência. Agora eu vou pesar. Irmão, imagine Jesus enviou alguém até você e você não falou. E essa pessoa morrer e chegar no céu e falar: Senhor, não tem ninguém que me anunciou. Qual seria a tua fala com Jesus? Só para pesar na consciência mesmo, te confrontar. O que você faria para Jesus? A minha cabeça estava muito cheia, estava com muitos problemas, estava com muitas dores, estava meio desanimado. O que Jesus vai falar? Aparte-se de mim, porque eu não vos, porque você teve vergonha. Você teve vergonha. Parte de mim que eu não vos conheço, também eu não vou te conhecer. Triste será naquele dia. Por isso, irmão, não corre o risco. Anuncie hoje. Seja testemunho, independente. Não corra o risco no final da sua vida, lá no dia, diante dele, dizer: Senhor. E ele falar para você: a parte de mim que eu não vos conheço. Não tenha vergonha do Senhor aqui. Independente do que você está passando, sentindo, vivendo. Não faça isso. Não faça isso. Cumpra a sua missão. Seja e também faça o que Ele te chamou para você fazer. Chamou? Chamou. Nós vamos falar nesses dias que precisamos ser testemunho. Então agora eu vou começar a ministrar para você que nós precisamos ser testemunho. O que eu estou falando para você é apenas uma introdução daquilo que a gente vai falar no decorrer desses dias, que nós vamos falar sobre ser testemunho. Em ser e fazer, não podemos só ser, precisamos fazer. Não adianta só fazer, precisamos também. São duas coisas que não podem andar separadas. Temos que ser e fazer. Temos que fazer e ser. Não adianta nós só sermos e não fazermos. Também não adianta nós só fazermos e não.
Porque, irmão, que credibilidade eu vou ter em só fazer e não ser? Eu preciso ser, fazer. Eu preciso fazer e ser. E eu gostaria de finalizar com você uma das comparações. Está nesse versículo, Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Olha só, presta atenção nesse versículo que é muito poderoso. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: um tem fé, outro tem obras. Mostre-me sua fé sem obra, e eu, pela minha obra, lhe mostrarei a minha. Aqui fala sobre fé e obra, mas eu quero falar aqui sobre ser e fazer. Não tem como. Me mostra o teu ser, e eu vou te mostrar o meu fazer. Não tem. Porque a fé sem obra, ela é, irmão, sem ser e fazer, é em vão seu trabalho. E sem fazer o seu trabalho, sem fé, também é em vão seu trabalho. São duas coisas muito importantes. Fé sem obra, ela é morta. Não basta só ser, tem que. Então é muito importante nós entendermos duas coisas que tem que andar em ser e fazer. Mas a maior dificuldade das pessoas é em fazer e não ser. Você sabe disso? Que muitos querem encher a sua, querem ser crente dos 3 S: sentar, sossegado, salvo. Os crentes do 3 S, irmão: sentar, satisfeito e salvo. E tem muito crente assim, né? Mas não podemos ser assim. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que trabalhar. Feliz é aquele que no dia que o Senhor virá encontrar trabalhando. Trabalhando o quê? Trabalhando na minha empresa? Não. Trabalhando onde? Na seara do Senhor. Mas ela é muito grande. São poucos aqueles que fazem, são poucos aqueles que trabalham. São poucos que trabalham. Essa igreja aqui, com todo o respeito que eu vou falar aqui, ela está lotada. Por que é lotada? As igrejas devem estar lotadas. Por que não estão? Porque poucos estão fazendo. Feliz será você que trabalha, que faz. Porque Jesus diz o quê? Eu estarei com tu todos os dias, até a consumação. Mas ele falou isso para quem? Para aqueles que fazem, para aqueles que cumprem a vontade de Deus. Mas e aqueles pastores que estão lá? Não. Jesus está só de olho neles. Só de olho. Então faça. Cada pessoa a partir de hoje é uma oportunidade de você anunciar o Evangelho dessa pessoa. De você falar: Jesus te ama, eu tenho um plano, sabe? Venha comigo. Venha comigo. Para onde eu estou indo? Eu quero que você vá. Para onde? Céu. Não é apenas para mim. Aqui é um lugar da gente ajudar as pessoas a entender o caminho. Que é o lugar. Mas igreja nenhuma leva as pessoas para o céu. Quem é o caminho? Jesus Cristo é o caminho,
Convide as pessoas, irmão. Seja testemunho da vida delas. Faça. Faça. Que assim o Senhor revelará para você aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Eu não sei que tem muitos cristãos ainda dentro da igreja, perdidos. Por que estão perdidos, pastor? Porque não fazem, irmão. Não fazem. Aí não experimenta aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, da vontade de Deus. Vive uma vida sempre limitada. Você está entendendo? Seja testemunho. Seja testemunho. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, decorrendo dessa semana, a gente vai estar com descanso de testemunho de Cristo. Seja testemunho de Cristo na sua casa. Seja testemunho de Cristo no seu trabalho. Seja testemunho de Cristo na rua. Seja testemunho de Cristo aonde você estiver. Seja a luz. Seja o sal. Viva os planos de Deus para a sua vida. Viva a missão. Que isso arde em seu coração. Que isso arde, queime dentro de você. Você olha para as pessoas que estão passando na rua. Jesus é uma pessoa. Eu preciso ser a voz de Deus aqui para ela. Vamos ser. Amém? Vamos colocar sobre os nossos pés. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.